Hum. Então, conforme eu já estava conversando com vocês, a gente está estudando aqui as séries de potências, né? Então, já entendemos que uma série de potências pode convergir, e quando ela converge para uma função f de x. Então, aí a função f de x é dada por somatória de n igual a 0 até infinito, a n, x menos x0 elevado a n. Tá aqui. A gente estava discutindo no final da última aula, e eu vou repassar aqui, que você pode, nesse caso, onde a série de potências convergiu com uma função f de x, você pode derivar. E como a gente vai resolver EDOs principalmente de segunda ordem, por série de potências, né? Eu vou deixar uma listinha ali para vocês. Já tem, na verdade, a listinha ali, né? Vocês vão fazendo aí, treina esses exercícios de hoje para amanhã, depois vê lá na prova qual que eu deixei, resolve eles, tá? Eles todos vão, como a equação de segunda ordem tem até segunda derivada, seria interessante a gente conseguir calcular a primeira derivada da função também em série de potência, e aí o que a gente viu? A gente viu que ela fica assim, né? Se não me engano, dá uma olhada aí no seu caderno, quem copiou. Somatória de n igual a 1 até infinito, a n, x, não, desculpa, n vezes a n vezes a n, x menos x0, elevado a n menos 1. E aí eu comentei o seguinte com a turma, se você quiser, você pode mudar aqui o somatório. Quer dizer, em vez de você fazer o somatório começando em 1, se você quiser, você pode fazer ele igual da função, deixar o somatório da derivada da função começando em n igual a 0, também. Então, você faria aqui uma mudança do índice de somatório. Ficaria, isso é igual a somatório de n igual a 0 até infinito. Aí, o que você faz aqui? Troca esse, você desceu 1 aqui de 1 para 0, para compensar você tem que somar 1 aqui no n. Aí vai ficar n mais 1, a n, olha que interessante aqui, a n mais 1, que aqui era n, então vira n mais 1, n mais 1, a n mais 1, n mais 1 menos 1, aí fica x menos x0 elevado a n. Né? Todo lugar que tiver n, você vai ter que somar n mais 1 para dar certo aqui. X menos x0 elevado a n. Então, esses dois somatórios dão na mesma, são iguais. Eles são a derivada. Bom, e a segunda derivada? F duas linhas de x. A segunda derivada, ela é igual. Olha só. Você teria que derivar duas vezes essa, que é a mesma coisa que derivar uma vez a primeira derivada. Então, ficaria somatório começa em... Olha só, observe que o primeiro termo aqui seria 1 vezes A1, x menos x0 elevado a 0, que é 1. Então, ficaria 1 vezes A1 vezes 1. A1, que é uma constante, é o primeiro termo. Então, derivada de constante é 0. Então, você vê, o somatório vai começar no 2. Somatório de n igual a 2 até infinito. Cai o n menos 1, vai ficar n menos 1, a n, x menos x0, elevado a n menos 2. Ah, dá para adaptar aqui o índice de somatório para também começar em n igual a 0, que nem a função? Dá. Você pode adaptar. Vai ficar... Peraí. Vai ficar somatório de n igual a 0 até infinito. Aí você tem que somar 2, né? Então vai ficar n mais 2, n mais 1, n mais 2, n mais 1, a n mais 2, x menos x0 elevado a n. X menos x0 elevado a n. Tá lá. Então aqui você tem as fórmulas em série de potência para uma função f de x, para a sua primeira derivada e para a segunda derivada. Tá certo? Todas elas são muito úteis quando a gente vai fazer isso que nós vamos fazer agora, que é resolver uma EDO de segunda ordem por séries de potências. Tá? Vamos ver aqui no livro. Aqui ele ainda está falando, olha lá, ele colocou a nossa fórmula aqui que a gente escreveu aqui. N começando em 2, n menos 1, n começando em 2, n menos 1, a n elevado a n menos 2, a n elevado a n menos 2.
Só que eu já fiz aqui a transformação para vocês verem como é que fica, né? Ele discute aqui um pouco isso, mas na próxima página aqui, quer ver? Ó? Deslocamento do índice do somatório, tá vendo? Então ele comenta, ó, em primeiro lugar, você pode mudar a letra, se você quiser, de n igual a 0 até infinito, você pode trocar esses n's por j e troca aqui por j, dá na mesma, tá? E você também pode fazer o deslocamento, olha aqui, dá uma olhada nisso aqui. Aqui estava começando em 2, a nxn, tá? Passou para 0, só que ele mudou a letra também, né? Eu ali não mudei nem a letra, eu deixei n mesmo. Nem mudei a letra, aqui ele faz, digamos assim, ele muda a letrinha, né? Mas é aquilo que eu falei, ó, você desceu 2 aqui, desceu do 2 para o 0, desceu 2 degraus aqui, tem que subir 2 para compensar aqui. Então, onde era só a letrinha, vira letra mais 2, letra mais 2. A mesma ideia que eu trabalhei ali com vocês. Aí aqui, ó, aqui ele já deixa na mesma letra, mostrando para vocês que não precisa nem mudar o índice, a letra do índice do somatório, se não quiser. Olha lá, deixa uma tarefinha aqui, mas essa aqui a gente já fez, né? Eu fiz ali com vocês na lousa. Então, quer dizer, tem essa ideia aqui. Depois vocês dão uma lida aqui, tá? Que pode ser interessante para vocês. É que são ideias bem simples, né? Por isso que eu não estou perdendo muito tempo, mas estou passando ali na lousa, estou explicando a possibilidade de mudar o índice do somatório e tal e coisa, né? O que eu queria comentar com vocês agora aqui, ó, essa aí foi a observação 8, né? Essa observação 9, ela é interessante pelo seguinte... às vezes, digamos assim, às vezes você tem uma série de potências escrita, como a gente viu ali nos exemplos e tal. E antes de eu falar isso aqui, deixa eu perguntar para a turma, vocês estão acompanhando e entendendo isso que eu estou falando aí do índice de somatório? Vocês querem perguntar alguma coisa? Estão entendendo bem? Tá tudo ok? Ok, tranquilo, né? Agora presta atenção. Às vezes a gente já nos é dada uma série de potências, ou a gente faz as contas num exercício e chega numa série de potências, e aí aplica, por exemplo, o teste da razão, que eu falei com vocês na aula passada, prova que essa série de potência aqui converge para todo x, ou dentro de um intervalo de convergência, ela converge, e converge para uma função f de x, no caso. Quando ela converge, ela tem, você pode até fazer o gráfico dela, como a gente estava fazendo a aula passada, lá no GeoGebra. Ela converge com uma função. Mas, às vezes, você quer o procedimento ao contrário. Te dão uma função e você quer escrever a função como uma série de potências. Aí, existe esse procedimento aqui do Taylor, da série de Taylor, né? Olha só. Quando você já tem uma função f de x, e você escreve os coeficientes a n da seguinte forma: derivada por exemplo, A3 é igual a derivada terceira da função f no ponto x0 dividido por n fatorial. A4, derivada quarta no ponto x0 dividido por 4 fatorial. Então, quando você escreve os ANs seguindo essa fórmula, você monta uma série com esses ANs, você substitui aqui esses ANs que você calculou, ó, cadê? Substitui aqui os ANs que você calculou, substitui aqui o x0 que você usou lá na derivada, lembra que a derivada era em x0, e você montou uma série de potências que representa a função f, tá? Representa a função f, ou em todo x, ou em algum intervalo de convergência, mas com certeza, em algum intervalo em torno de x0, aí você usa o teste da razão para determinar o intervalo, em algum intervalo em torno de x0, a série montada por essa fórmula aqui representa a função. Ela é a chamada série de Taylor da função. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Série de Taylor, vamos ver um exemplo, só para não dizer que o professor não falou. Então, vou falar aqui, ó. Série de Taylor. Só que, assim, só dar um exemplo. Você pode fazer depois outros em casa. Eu sei que vocês já estudam isso aqui nos cálculos, né? Mas só para não dizer que eu não revisei, exemplo. Pega como exemplo. Aqui, vamos pegar f de x, vamos supor que o cara te passa, pegar uma função que é bem fácil de calcular a derivada, né? E elevado a x, certo? E vamos supor que você queira saber uma série de potências que represente a função e elevado a x em torno do ponto x0 igual a 0, em torno de 0. Depois a gente vê o intervalo de convergência. Com certeza, a hora que a gente calcular essa série de potências, tá aqui, por exemplo, o x0, que é 0, né? Vai ter algum intervalo aqui. Lembra que vai até aquele
como é que a gente tinha escrito? x0 menos 1 sobre L mais 1 sobre L, né? Vamos chamar esse 1 sobre L de ρ. Seria 0 menos ρ, 0 mais ρ. Vai ter aqui um intervalo de convergência e que, de repente, vai ser todos os reais. De repente, vale para todo x pertencente a R, não sei. Mas qual seria a série de potências que representa a função exponencial em torno de x0 igual a 0? Aí, o que a gente usa? A gente usa essa formulinha aqui do Taylor, tá certo? Olha lá. A n, e usa ela para escrever a série de potências. A n igual derivada enésima da função f, que eu peguei a exponencial de propósito, porque é bem fácil calcular a derivada, né? No ponto x0, dividido por n fatorial. Olha, tem alguém querendo falar comigo. Fala. Tem alguém querendo falar comigo? Eu pensei que alguém ia falar alguma coisa. Vocês sabem qual que é a derivada da função exponencial? Qual que é a derivada da função exponencial? Quem que se lembra? Quanto que é a derivada de e elevado a x? Ixi, acho que ninguém está ligando para essa. E elevado a x, a e é ela mesma, parabéns. Parabéns, é ela própria, exatamente. Então, aqui vai ficar muito fácil, né? Aqui vai ficar muito fácil calcular esse AN. Mas vamos calcular alguns ANs aqui. Por exemplo, começa no A0, né? Porque a série de potência é f de x igual somatório de n igual a 0 até infinito, a n, x menos x0 elevado a n. Tá lá. Então, quer dizer, se eu expandir isso aqui, se eu abrir o somatório, vai ficar A0, é logo o primeiro termo. Segundo termo vai ser A1x menos x0. Né? O terceiro termo vai ser A2x menos x0 ao quadrado, mais reticências. Mais reticências. Ok? Então, vamos começar pelo A0. Só que agora nós temos essa fórmula aqui do Taylor. Nós temos essa fórmula do Taylor aqui. Então, A0 seria igual a derivada zerésima, f0. f0, derivar 0 vezes a função, é a própria função, certo? Então vai ficar f de x0, só que o nosso x0 que eu peguei no exemplo é 0. Então seria f de 0 dividido por 0 fatorial. 0 fatorial. Então olha só que interessante. F de 0 é elevado a 0, que é 1. 0 fatorial é 1. Então, o A0 deu igual a 1. Já sabemos que o primeiro termo aqui da série de potências vai ser 1. Ok? A série de potências que representa, nosso exemplo aqui, a função exponencial. Bom, tá, professor, e o próximo coeficiente? A1. A1 seria derivada primeira no ponto 0 dividido por 1 fatorial, seguindo essa fórmula aqui. Só que eu já peguei exponencial de propósito, vocês mesmos já falaram aqui para mim. Estou vendo que vocês lembram bem do cálculo 1 aqui. A derivada da exponencial é ela mesma. Então, f' de 0 seria, de novo, e elevado a 0, que é 1. 1 dividido por 1 fatorial, que é igual a 1. Então, vai dar o segundo termo aqui, vai dar de novo 1. Só que, veja bem, esse A1, ele já não está sozinho, que nem o A0. Seria 1 vezes x menos x0. Como o nosso x0 é 0, seria 1 vezes x. Então, começou a formar uma série de potências que representa exponencial. Ela está ficando assim, ó, e elevado a x igual, primeiro termo, A0, 1, mais, segundo termo, 1 vezes x, que é x, mais. Vamos ver o próximo termo. O próximo termo precisa aqui do A2. Então, vamos lá. A2, utilizando a fórmula, de novo vai dar segunda derivada. Isso aqui não tem graça, essa parte de cima, porque a derivada vai ser sempre e elevado a x. Então, e elevado a x no zero, que vai dar 1, dividido, só que agora é n igual a 2, 2 fatorial. Então, deu meio. Isso significa que o próximo termo aqui vai ser meio vezes x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado sobre 2. Se você for calcular aqui os outros termos, o que você vai descobrir? O A3, por exemplo, de novo vai dar 1, só que vai dar 3 fatorial aqui embaixo. O A4, de novo vai dar 1 aqui em cima, 4 fatorial. E assim você vai aplicando a fórmula ali, e você vai descobrir que, bom, beleza, tá aqui, ó, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, mais reticência, ou seja, a série de potências, ou no caso chamada de série de Taylor, que representa a função exponencial, é somatório de n igual a 0 até infinito. O que você está vendo aqui? X elevado a 0,
x elevado a n sobre n fatorial. Acabou, você acabou de achar uma série de potências que representa a função exponencial. Dá uma olhada aqui no GeoGebra para você ver como é que fica. Aqui você tem exponencial, ok? Exponencial, tá lá. Exponencial. Só para vocês lembrarem da função exponencial, como é que ela é. A ideia dela é essa aqui. Aí você tem, vamos pensar na nossa série de potência. O primeiro termo dela é só 1. Então, se eu fizer o gráfico da função 1, olha só, a função 1 seria uma função constante, né? Enter. Nem aparece, né? Acho que ele pensa, pô, o cara é burro de digitar só 1. Aqui, ó, y igual a 1. Tá lá, agora apareceu. Você vai falar, puxa, professor, mas isso aqui, bom, ainda não é a série de potência. Série tem aqui até o infinito. É só o primeiro termo. Você veja só que mesmo sendo um termo só, olha que incrível, turma, mesmo sendo um termo só, ela já aproximou a função no zero. Lembra que eu falei para vocês que é em torno do zero que a gente está fazendo, x0 igual a zero? Olha só, no zero já bateu igualzinho a função. Vamos pegar dois termos agora. 1 mais x, pega o segundo termo também. Vem aqui e escreve assim, y igual a 1 mais x, enter. Olha lá. Agora, olha só que interessante, ela está coincidindo com a função aqui no ponto zero, e ainda por cima ela ficou tangente à função. Então, digamos assim, nos pontos aqui em volta do zero, ela está se afastando menos da função do que no caso anterior. No caso anterior, se afastava mais rapidamente da função, conforme eu me afastava do zero. Agora, com 1 mais x, não, ela já... E, professor, se você colocar o próximo termo, mais x ao quadrado sobre 2, aqui, então vamos lá. Mais x ao quadrado sobre 2, mais x elevado ao quadrado dividido por 2. Deixa eu ver se deu certo. Aí, ó. Olha a situação, turma. Olha a situação. Deixa eu dar uma engrossada aqui na função exponencial. Ok? Deixa essa aqui vermelha para chamar mais atenção. E outra, vermelho é a cor complementar do verde na teoria das cores, né? Então, olha só, vai ficar mais agradável de ver o gráfico. Olha a parábola aqui vermelha. Ah, põe o próximo termo, vamos ver se é bom mesmo. Mais x ao cubo dividido por 3. Tá vendo o que está acontecendo? Em torno do zero, ela está começando a ficar toda encostada na função exponencial. Está imitando ela. E vai imitar cada vez melhor quanto mais termos você coloque. Mais x elevado à quarta dividido por 4. Enter. Olha lá, e vai embora. Aí vem aquele mesmo problema da aula passada, tem que ficar digitando os termos aqui, tá? Aí vocês da computação fazem um programinha depois para plotar isso aqui. Olha lá. Que vai ser um pouco mais rápido do que eu ficar digitando aqui, mas já está dando uma ideia para vocês do que está acontecendo. Olha lá, mais x elevado à sexta dividido por... aqui, na verdade, eu estou errando, é fatorial, né? Eu estou colocando errado aqui, na verdade, eu esqueci do fatorial. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 2, 6. 4 fatorial é 24. Pequeno erro aqui. 5 fatorial é 120, né? 6 fatorial, 720. Aqui, enter. Olha só, agora que eu corrigi o fatorial ali, você está vendo que ela está aproximando melhor ainda. Você viu a diferença que faz o fatorial no... Olha isso. Olha a diferença que faz o fatorial. Veja só como que já não dá mais nem para distinguir aqui. Vocês estão vendo? Agora surge a seguinte pergunta, professor, tá, beleza. Conforme você for... Sim, você tem razão. Professor, não é 3 fatorial. Os caras percebendo, meu Deus, o que eu fiz para merecer esse professor? Desculpa, eu esqueci ali. Eu esqueci. Obrigado por vocês terem me lembrado. Mas vocês viram que eu corrigi, né? E você viu só como é que ficou a aproximação aqui depois que eu corrigi. Os caras até desistiram da aula. Olha só, presta atenção. Alguém poderia se perguntar o seguinte, professor, beleza, aí você vai ficar o resto da aula digitando termos? Não, vou digitar, tudo bem. Vou digitar mais um, só mais um. Mais x elevado à sétima, dividido por 7 fatorial, que eu acho que é 1440, se não me engano, né? Não, 5.000, não, 7 fatorial, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 7, 49, não, 5.040, né? 5.040. Sim, 5.040, enter.
né? E vai indo. Aí você vai falar, professor, tá, beleza. E se você for digitando os termos aqui para sempre, o que vai acontecer com isso aqui? O que vai acontecer com essa função? Ela vai ficar cada vez mais parecida com a exponencial, mas, digamos, tem um intervalo aqui onde ela vai parar de parecer com a exponencial, porque cada termo a mais que eu estou digitando, isso aqui está indo mais para a esquerda e, como você pode ver, mais para a direita também, né? Então, aí a gente teria que ver o seguinte, o intervalo de convergência. Tá? Aí como é que você pode ver o intervalo de convergência? Teste da razão. Você vai aplicar o teste da razão aqui. Vamos aplicar o teste da razão. Lembra como é que ele é? Você já descobriu aqui o seu AN. Quem que foi o nosso AN aqui no caso? O nosso AN foi 1 sobre n fatorial. Né? E o nosso x0 foi quem? Nosso x0 foi 0, só para lembrar. Aí se você aplicar o teste da razão, como é que ele vai ficar? Teste da razão. Teste da razão. Muito simples aqui, né? Aquele limite para n tendendo ao infinito do módulo de AN mais 1 dividido por AN, ele vai ficar 1 sobre n, nem precisa nem de módulo, porque é tudo positivo, 1 sobre n mais 1 fatorial dividido por 1 sobre n fatorial, que é a mesma coisa que n fatorial dividido por n mais 1 fatorial, que é a mesma coisa que 1 sobre n mais 1. Então, a hora que você passar o limite nisso aqui, ele vai para zero. Então, ou seja, aqui é um caso onde o L é igual a zero. Então, lembra daquele critério lá? O critério é assim, módulo de x menos x0 vezes L menor do que 1 implica que converge absolutamente, que implica que converge. Essa que era a ideia do teste da razão. Como aqui o nosso L é zero, a hora que você substitui zero aqui, vai ficar módulo de x menos x0 vezes zero, que é igual a zero, é menor do que 1 para todo x pertencente a R. Isso significa que é ótima essa série de Taylor da exponencial, porque ela tem uma fórmula relativamente simples e ela converge para todo x pertencente a R. Então, somatório de n igual a zero até infinito, x elevado a n dividido por n fatorial vai dar igual ao e elevado a x, tem que ir até infinito, né, para acontecer isso que eu estou falando. Ali eu coloquei só 8 termos, mas infinito é bem mais do que 8. Para todo x pertencente a reais. Então, qualquer valor de x que você jogar aqui nessa... O cara joga aqui, por exemplo, sei lá, menos 22. Se você expandir essa série aqui até infinito com menos 22 no lugar de x, fizer todas as contas, vai dar e elevado a menos 22. Exatamente a mesma coisa. Tá legal? E eu mostrei um pouco ali no gráfico, só os primeiros termos, para vocês verem o efeito gráfico da série de potência indo aproximando a função. Tá? Você pode ver o contrário também, se eu for tirando os termos aqui. Ó. Vamos ver o efeito contrário aqui. Por exemplo, você tira o último termo. Olha lá. Ó. Olha só. Está um pouco para a esquerda aqui do menos 2, onde está descolando. Vamos tirar mais um termo. Ó, já passou um pouquinho para a direita do menos 2 aqui o descolamento, tá vendo? Que ele está retrocedendo aqui para a direita. Da mesma maneira, se você for aumentando os termos, ele vai colando cada vez mais para a esquerda. Olha lá. Olha lá, já recuou mais. Você está tirando... Olha lá, aqui já começou a descolar também, ó. Apareceu que não estava dando para ver o descolamento aqui, porque agora você está reduzindo os termos. Olha lá. Olha lá, tá vendo? E assim vai. Quer dizer, vocês estão vendo o efeito aí da série de potência, bem interessante, né? Bom, tudo bem, professor, gostei, mas assim, o nome do curso é equações diferenciais. Então você não vai poder passar o resto da sua vida ignorando as equações diferenciais. Daniel, professor, pode explicar de onde veio 1 sobre n fatorial? O 1 sobre n fatorial, ele veio dessa fórmula aqui, ó. A n igual a derivada enésima de f no x0 sobre n fatorial. Derivada da exponencial é sempre e elevado a x, x0 é 0, e elevado a 0 é 1, 1 sobre n fatorial. Foi daí que veio. Agora você poderia me perguntar, da onde veio essa fórmula aqui que o senhor usou? Porque foi o Taylor que descobriu essa fórmula. Ele descobriu essa fórmula, quer ver? Aqui diz aqui, ó, olha a nota de rodapé aqui, ó, talvez fale alguma coisa aqui, ó.
Brooke Taylor, 1685, 1731. Você veja só, ele foi aluno do Newton, né? Geração seguinte é Newton, é porque o Newton nasceu em 1642, morreu em 1715, alguma coisa assim, o Newton. Então você vê que o Newton era uma geração, era uns 40 anos mais velho que esse cara aqui. E foi o Newton que inventou a derivada. E você vê que na fórmula dele, o que é essa série de Taylor no fundo? Ela é uma aplicação da derivada. Você usa as derivadas da função para escrever a função como uma série de potências. Então, no fundo, ele fez meio que uma, entre aspas, uma homenagem ao Newton, né? Ele usou a ferramenta que o professor dele tinha criado, que era a derivada, para, olha só, professor, dá para fazer com isso aqui, escrever funções que não tem nada a ver com potência, tipo exponencial, seno, cosseno, como uma série de potências. Só uma observação, quando a função for um polinômio, tipo uma função de segundo grau, x² mais 5x mais 2, aí a própria função polinomial já é a sua própria série de potência. Ela já está na forma de série de potência, quando a função é um polinômio. Tá? E a série acaba virando um somatório finito. Né? Agora, o legal é quando a função não tem nada a ver com um polinômio na série de potência. Quando a função é, porque eu peguei aqui, para dar o exemplo, exponencial, e elevado a x. Poderia ter pego ln de x, poderia ter pego seno de x, cosseno de x, tangente de x, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, 1 sobre x, 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Funções que você fala, pô, mas se for escrever ela como x elevado a n, como é que fica? Funciona para toda a função? Não. Existem as funções analíticas, que são justamente essas para as quais existe uma série de potências que converge num determinado intervalo de convergência. Acabamos de ver que a e elevado a x é analítica. Não é para toda a função. Veja, existem funções, quando você fala toda a função, existem funções, por exemplo, que não são deriváveis. Aí como é que você vai calcular a derivada? Né? Sendo que nessa fórmula aqui tem uma derivada. Então, outra coisa, eu falar, tipo, o módulo, você está falando que tem um bico no zero? Sim, o módulo, ele não é derivável num ponto, mas você tem funções assim, quer ver? Ó? Por exemplo, uma função que vale 0 nos números racionais e vale 1 nos números irracionais. Essa função não é derivável em nenhum ponto. Então, eu creio que ela não tenha série de Taylor. Né? Então, função característica dos irracionais, né? Essa que eu falei. Então, não é para toda a função, mas para essas nossas do dia a dia da física e da engenharia, você está em casa com série de potência. Depois, para P2, nós vamos ver o raciocínio inverso disso aí, que é, e quando eu quero, porque a série de potência é quando você pega coisa diferente de potência, tipo e elevado a x, seno de x e tal, escreve como potência. Mas e se eu quiser escrever uma função como seno e cosseno? Como somatória de seno e cosseno, uma série trigonométrica, em vez de ser uma série de potência. Em vez de ser o somatório de x elevado a n, somatória de seno de x, seno de nx. Quiser escrever assim, ó, uma coisa desse tipo. Isso depois para P2, somatória de um a n, seno de nx. Aí, por exemplo, aí você pega uma função que é polinômio, tipo x ao quadrado. Será que dá para escrever ele como uma somatória de senos? Tem jeito. A gente vai aprender a calcular esse coeficiente aqui para dar certo. Isso aqui, essa somatória de senos dá igual a x ao quadrado. Eu vou abrir aqui o gráfico e vou te mostrar, que nem eu mostrei para essa aqui. Como que é o nome disso aqui? Série de Fourier. Quer dizer, o Fourier, ele veio uns 200 anos depois, ou 150 anos depois do Brooke Taylor, talvez até menos, sei lá, uns 120 anos depois, mas ele pegou a mesma ideia, falava, eu quero representar a função, só que em vez de ser com série de potência, com série trigonométrica, né? Só que você vai ver que é uma formulinha um pouco mais complicada do que essa. No fundo, a fórmula do Taylor é bem tranquilinha, só a derivada enésima da função dividido por n fatorial, tá? E foi daqui que veio 1 sobre n fatorial, que você me perguntou, Daniel. E Vitor, funciona para toda função? Não, em primeiro lugar, não é para toda. Em primeiro lugar, a função tem que ser derivável, né? Eu acho que essa é a condição básica. Bom, o que mais que eu ia falar? Tá, vamos voltar aqui. O Brooke Taylor foi um matemático inglês, mais importante geração seguinte do Newton, se não me engano, ele foi aluno do Newton. Em 1715, publicou uma versão geral do teorema de expansão que leva o seu nome, um resultado fundamental em todos os ramos da análise. Foi também um dos fundadores do cálculo de diferenças finitas e o primeiro a reconhecer a existência de soluções singulares de equações diferenciais. Tudo bem. Bom, agora como aqui, eu achei que ia falar como que ele chegou aqui nessa forma, mas ele não fala. Mas em suma,
o que ele fez foi escrever a função, depois você pode fazer isso em casa como um exercício, supõe, quer ver, ó, faz como um exercício em casa isso aqui, supõe que uma função f de x pode ser escrita como uma série de potências, a zero, para simplificar, esquece o x0, pega x0 igual a zero, a 0 mais a1x, mais a2x quadrado, mais, aqui eu estou te mostrando como que ele chegou naquela formulinha lá, a 3x ao cubo mais reticências. Supõe que a função seja n vezes, infinitas vezes diferenciável, que nem a exponencial, seno, cosseno, dá para derivar quantas vezes você quiser. E você deriva dos dois lados, então vai ficar assim, ó, f' de x igual a 1x mais, não, perdão, a 1x não, a 1 mais 2a2x mais 3a3x quadrado mais reticências, né? Aí você, segunda derivada, o que vai surgir aqui para você? Vai surgir o seguinte, se você calcular a segunda derivada, a derivada do A1 é zero, aí vai ficar 2a2 mais 3 vezes 2 a 3x, compreende? Então, e aí vai, né? Então, resultado, aqui teria um próximo termo aqui, que seria o A4x a quarta, aí se derivou ele uma vez, fica 4 vezes 3, A4x ao cubo, derivou ele de novo, 4 vezes 3 vezes 2, A4x ao quadrado, né? Enfim, reticência, aí vai. E aí, o que você percebe? Você percebe o seguinte, para que esses coeficientes aqui, o que você quer no fundo é isso aqui, né? Você quer escrever a função como uma série de potências. Então, você quer que essa equação aqui dê certo. Você quer que essa equação aqui dê certo. Para que ela dê certo, ela tem que dar certo para todo x. Em particular, ela tem para todo x pertencente a R. Em particular, para x igual a zero. Então, veja bem, isso, e eu fiz só duas derivadas, mas você teria que fazer infinitas derivadas aqui, né? Mas só com duas, acho que você já vai entender o raciocínio que ele fez. Tem que valer para todo o x, então tem que valer para x igual a zero. Então, substituindo x igual a zero aqui, o que você descobre? Você descobre que aqui, dos dois lados, x igual a zero, vai dar a zero igual a f de zero. Mas, se você derivar, isso aqui também tem que valer para todo o x, porque se essa função é igual a isso, a derivada dela é igual à derivada disso aqui. Isso também tem que valer para todo o x, em particular para x igual a zero. Substituindo x igual a zero dos dois lados, o que você percebe? F' de zero igual a 1. Aí, segunda derivada. Isso aqui, se f de x é igual a isso, f' tem que ser igual a isso, f duas linhas tem que ser igual a isso. E para todo x, em particular para x igual a zero. Substituindo x igual a zero, você descobriu que f duas linhas de zero igual, zerou tudo isso aqui, 2 a 2. E se você, agora olha só o que você está percebendo aqui. Vamos fazer só mais uma, que na terceira derivada não teria esse termo. Esse aqui ficaria constante. Substituiu tudo zero, ficaria f três linhas de zero igual a 3 vezes 2 vezes a 3. 3 vezes 2 vezes a 3. Que você tá, isso aqui vai continuando indefinidamente. Mas o que você já percebeu? Já percebeu que A0 é igual a f de zero dividido por 1. Esse dividido por 1 você pode colocar 0 fatorial, que é 1. O A1 é igual a f' de zero, como dividido por 1. Como 1 é a mesma coisa que 1 fatorial, você pode colocar 1 fatorial aqui. F duas linhas de zero, passo 2 para cá. A2 igual a F duas linhas de zero dividido por 2, que é a mesma coisa que 2 fatorial. Aí aqui, A3 igual F três linhas de zero dividido por 3 vezes 2, que é a mesma coisa que 3 fatorial. Quer dizer, eu acredito, eu não estava lá na hora que ele fez, nem li o artigo dele, do Brook Taylor, mas eu acredito que ele tenha, eu quero expandir uma função como série de potências. Então, igualo, f de x igual a isso aqui. Então, as derivadas, a única ferramenta que ele tinha é derivada. Então, foi derivando dos dois lados. Opa, mas se isso tem que ser igual a isso, tem que ser igual a isso no zero também. Aí saiu a zero. As derivadas têm que ser iguais no zero também. Saiu a 1.
A segunda derivada tem que ser iguais no zero também. Saiu a 2. Opa, todas as derivadas enésimas têm que ser iguais no zero. Extrapolou, chegou em AN igual derivada enésima, que ele percebeu aqui pelas fórmulas, no ponto zero, dividido por N fatorial. Acabou. E com isso ele entrou para a história da matemática. Porque isso aqui virou a série de Taylor que a gente está conversando até hoje aqui. Você entendeu? Vocês escutaram a explicação que eu passei ali, não? Não sei se alguém prestou atenção. Vitor, olha, o Daniel prestou atenção. Vamos resolver DO. Vamos resolver DO. Professor, não aguento mais isso aí, vamos resolver DO que está quente hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Só que a DO só na seção 2. Foco para essa prova do capítulo 6 inteiro, Laplace. Capítulo 5, foco na seção 5.1, 5.2, apenas. Já está muito bom, tá? Então, seção 5.1, já comentei tudo aqui com vocês. Vocês leiam esses exemplos bobinhos aqui, que eu não vou ficar fazendo de deslocamento de índice de somatório. Isso aqui você consegue entender sozinho, tenho certeza. E já vamos direto aqui para 2. Na 2, ele fala o seguinte... Opa! Calma aí. Na 2, seção 2, ele diz o seguinte, ó. Soluções em série perto de um ponto ordinário, parte 1, tá? Então, quer dizer, supõe que eu tenho aqui uma equação diferencial, segunda ordem, homogênea, igual a zero. Ele dá até um exemplo, ó. Muitos problemas em física matemática. Eu já comentei com vocês que isso aqui, no fundo, é a equação do circuito RLC, é a equação do oscilador harmônico massa-mola, é a equação do pêndulo. Só para citar 3 exemplos da física, né? Aqui, equações de Bessel, que gera os polinômios de Legendre, né? Desculpa, gera os polinômios de Bessel. E a equação de Legendre, que gera os polinômios de Legendre. Aí você precisaria de mais tempo para estar discutindo essas equações, mas são exemplos de EDOs de segunda ordem. Aí ele comenta essa ideia, que é a seguinte, vamos prestar atenção aqui no que ele está dizendo. Muitos problemas em física matemática levam a equações desse tipo aqui, com coeficientes polinomiais, né? Repare que os coeficientes são polinomiozinhos. Tudo bem, até aí tudo bem. E nessa última aqui, no caso, alfa é uma constante, mas aqui é um polinômio, aqui é um polinômio. Por essa razão, assim como para simplificar os cálculos algébricos, vamos considerar principalmente o caso em que P, Q e R são polinômios. Tá, tudo bem. Para simplificar aqui, porque aqui poderia ser qualquer função, poderia ser cosseno hiperbólico, né? Poderia ser 1 sobre 1 menos x, um negócio bizarro. Então, não. Considerar polinômiozinho. Beleza. No entanto, como veremos, o método de solução também é aplicável quando são outras funções. Tá? Esse método que ele está citando é o método de série de potência. Por enquanto, então, vamos supor que são polinômios, que não têm fatores comuns. Suponha também que queremos resolver a equação numa vizinhança do ponto x0. Você quer achar uma solução da equação diferencial na vizinhança de um certo ponto. Tá? Claro, ele vai se chamar ponto ordinário, esse ponto x0, quando ele fizer o P. Note que o P é esse coeficiente aqui, ó, da maior derivada. Que ele não pode zerar, né? Senão aí não é mais uma EDO de segunda ordem. Aí voltou a ser uma EDO de primeira ordem. Então, como a gente está falando de segunda ordem, o P de x tem que ser diferente de zero. Pelo menos no ponto x0, em torno do qual você vai achar a solução. Então, um ponto x0 no qual P de x0 é diferente de zero é chamado de ponto ordinário. Como você está supondo que P é uma função contínua, todo polinômio é função contínua, ele falou que P é polinômio, né? Todo polinômio é função contínua. Como P é contínua, e ela está diferente de zero num ponto, tem uma vizinhança daquele ponto na qual ela continua diferente de zero. A função é contínua, você sabe que num ponto ela está para cima do zero, então ela não está para cima do zero só naquele ponto, ela está para cima do zero em toda uma vizinhança daquele ponto, porque ela é contínua, ela não tem como saltar e voltar depois para o zero, né? Então, veja só, interessante isso, como o P é contínuo, segue que existe um intervalo, que é o que eu chamei de vizinhança, em torno de x0, no qual o P de x não se anula. Então, nesse intervalo, o P de x vai ficar diferente de zero, você divide por P de x, dos dois lados, 0 dividido por P de x continua 0, aqui P de x por P de x vira 1, aí aqui tinha o Qzão, Rzão, divide por P de x, gera essas funçõezinhas aqui, ó, Q por P, R por P, beleza. Tudo isso aqui é tudo uma enrolação para dizer, ó, nós vamos atacar equações desse tipo aqui. Até aí, tudo bem, não precisa ser... Eu estou só lendo isso aqui para você não
não ficar com nenhum tipo de bloqueio, achando que tem alguma coisa incompreensível aqui. Ele está só fazendo, dizendo o seguinte, ó, essa função aqui vai ser diferente de zero num certo intervalo, nesse intervalo, como ela está diferente de zero, divide por ela, a equação fica assim. Tá, beleza, até aí não tem nada demais. Se por acaso P de x0 for zero, aí é um ponto singular, tá? Mas como ele já falou aí, esquece, porque aqui ele já falou que nós estamos em torno de ponto ordinário, que é onde é diferente de zero. Ponto ordinário diferente de zero. Então a equação vai ficar assim, sim, não tem problema, tá? Aí o que você vai fazer para resolvê-la? Para resolver essa equação? Ah, professor, poderia fazer por Laplace? Poderia. Dependendo da equação, sai por Laplace. Mas por que a gente faz um trechinho aqui desse curso falando da série de potências? Para você ver um método alternativo, pelo menos um pouquinho, tá? Eu nem devoto muito tempo isso aqui, mas é só para você ter uma ideia que existe. Recapitular o que é série de potências, que é um conceito importantíssimo em matemática, física, engenharia, e ver como é que ela pode ser utilizada para resolver uma EDOzinha de segunda ordem que nem essa. Tá? Achar a solução. E o que é muito legal, a solução, em vez de sair a função, que nem a gente vê em Laplace, né? Y igual a e elevado a menos x mais seno de x, que sai a função, a fórmula fechada da função. Aqui, no caso, a solução vai sair na forma de uma série de potências. Só que quando você faz o gráfico, você vê que dentro do intervalo de convergência, a série de potência dá igual a uma função. É aquela função que a série de potências está convergindo, que é a resposta do problema. Quer dizer, a solução sai na forma de uma série de potências, mas a série, como é convergente, representa uma função, que é a solução da equação diferencial. Bom, então, quer dizer, ele já começou aqui a recapitular a série de potências. Então, imagina, vamos começar o problema de resolver essa equação, né? Que ele falou aqui 1, mas que na verdade virou a 2 aqui. Então, o que acontece? Vou resolver ela na vizinhança de um ponto ordinário x0. E nós vamos procurar uma solução na forma de uma série de potência, que vai ter lá o seu intervalo de convergência. Tem toda uma teoria aqui, um blá blá blá, que depois você lê com calma, tá? Se você quiser, para repassar aqui o passo a passo. Já vou direto. Ó, ele começou com um exemplo até muito simples, olha só. Esse exemplo que ele pegou aqui é esse primeiro termo, esse P de x é zero, porque sumiu a primeira derivada, não tem primeira derivada, e o y, o Q de x é 1, quer dizer, ele pegou um P de x igual a zero, um Q de x igual a 1. Então, é um exemplo bem simples. Ah, mas dá para resolver por... Isso aqui dá para resolver por Laplace tranquilo, né? E dá para resolver por série de potência também. É um oscilador, é um massa-mola sem atrito e sem força externa. Bom, vamos ver então como é que faz, professor, em vez de ficar falando. Tudo bem, vamos ver como é que faz. Então, olha só, exemplo de resolução de equação diferencial por série de potência. Vamos ver se a gente discute pelo menos uns 2 exemplos aqui no fim da aula. Olha esse primeiro. Y, 2 linhas, mais y igual a zero. Ok? Você repara que o cara nem deu condição inicial, nem nada. Só falou, para todo x pertencente a R, de menos infinito até mais infinito. Bom, se ele quer que resolva por série de potências, o que a gente pensa? Nós vamos ter que substituir aqui no lugar do y uma série de potências. Mas como, professor? Bom, lembra o que é uma série de potências? Nós já discutimos a fórmula já. Deixa eu repassar aqui para os alunos que já esqueceram. N igual a zero até infinito, a n, x menos x0, elevado a n. Todo mundo se lembra que essa aqui é a fórmula da série de potência, ok? Ok. Agora, vai precisar de uma segunda derivada, mas eu já discuti com vocês. Quando a gente tem aqui, acabamos de rever nessa aula mesmo, quando a gente tem uma função escrita como uma série de potências, a primeira derivada fica como? Fica assim, né? A princípio, sem mudar aqui o índice do somatório, aquela primeira fórmula que a gente consegue é assim, n1 até infinito, n a n, x menos x0, elevado a n menos 1. Isso aqui é a primeira derivada, que nem vai ser usada aqui, porque não tem primeira derivada. Mas e a segunda derivada? Segunda derivada fica somatória de n igual a 1 até infinito, cai o n menos 1, fica n vezes n menos 1 a n x menos x0 elevado a n menos 2. Tá lá. Então, quer dizer, essa aqui não vai ter uso nesse exercício. Quem vai ter uso é essa primeira e essa última aqui. Mas como assim? Como é que vai ser o uso, professor? Pega e substitui na equação. A hora que você substituir, vai ficar, olha lá, y 2 linhas mais y, quer dizer, esse y 2 linhas aqui, então vai ficar somatória de n igual a 1 até infinito,
n menos 1, a n, x menos x0, elevado a n menos 2. Esse aqui é o y duas linhas. Y duas linhas. Mais y igual a 0. Então tem que somar isso aqui. Mais somatório. Professor, Oi, pois não. n igual a 2, não? N igual a 2, sim. N igual a 2, desculpa. Eu me confundi aqui, sem razão. Obrigado. Desculpa por existir aqui. N igual a 2. Tá aqui, n igual a... Aqui também n igual a 2. Isso. Bom aluno, prestando atenção. Só para disfarçar que o cara errou, né? Parabéns por estar prestando atenção. Não, professor, você que errou. Olha lá, n menos 1, certo? Segunda derivada, mais somatório de n igual a 0 até infinito. Aí tem que botar aqui o mais y, né? A n, x. Agora que você vai ver aqui, ó, a importância da questão de mudar o índice do somatório. Porque presta atenção numa coisa que eu vou falar. Ah, outra coisa aqui, eu deixei em termos de x0, né? Você reparou que eu deixei tudo em termos de x0. Mas ele tem que... Olha o que ele fala aqui, ó. Encontre uma solução em série para a equação. Às vezes ele fala em torno de qual x0 que ele quer. Por exemplo, em torno de 0. Aí você já trocaria aqui o x0 por 0. Como ele não falou nada, eu vou tentar resolver deixando esse x0 aqui. Deixa ele aqui, x0, porque ele não falou nada. Tá? Deixa ele quieto aqui, vai ficar esse parênteses x menos x0. Às vezes ele dá uma equaçãozinha diferencial como essa, às vezes, e fala assim, acha uma equação em torno de 0. Aí você já sabe que significa que o x0 é igual a 0. Ou em torno de menos 2. Aí você já sabe que é x0 igual a menos 2. Fique esperto nisso. Como ele não falou nada, eu vou ter aqui... Eu estou fingindo que eu estou fazendo uma prova aqui, um concurso para professor universitário. E caiu esse exercício. E o enunciado, e estou fazendo na sua frente, ao vivo. E o enunciado é esse. Resolva por série de potência a equação. Aí eu vou lá... Peraí, em torno de qual ponto? Não falou nada aqui no enunciado. Não falou nada. Então vamos resolver deixando o x0. Vamos tentar deixar o x0. Bom, aí como eu ia dizendo, o que é sempre muito importante? O que sempre a gente tenta fazer numa resolução por série de potências de uma equação diferencial como essa? Duas coisas, presta atenção, deixa eu ver se o pessoal está me ouvindo aqui. Duas coisas. A gente tenta botar, entre aspas, né? O que eu vou falar, entre aspas, colocar em evidência o somatório, quer dizer, deixar um somatório só, e colocar em evidência a variável. No caso, não vai ser só o x, vai ser o x menos x0. Né? Vai ficar uma coisa escrita aqui, um x menos x0 aqui, elevado a alguma coisa, e aqui igual a 0. O meu objetivo é chegar nisso aqui. Tá? Lembra quando a gente resolve por Laplace que a gente tenta chegar no fão de S? Quando você chega no fão de S igual a tanto, ainda não é a solução, mas você já sabe que você já atingiu um certo ponto ali. Tipo, você está na metade do caminho. A hora que você atinge isso aqui, você já está na metade do caminho. Tá? Então, essa que é a ideia da resolução por série de potência. A ideia mais básica que tem é você deixar todo o lado esquerdo com um somatório só e a variável em evidência. E você já vai entender por quê que a gente tenta fazer isso. Agora, professor, como é que eu vou deixar um somatório só se um está n igual a 2, como o Vitor acabou de me lembrar corretamente, e o outro está n igual a 0? Veja, aí que você vê a importância do que eu estava discutindo agora há pouco com vocês, de você mudar o índice do somatório. A importância é justamente para você poder botar o somatório em evidência. Não é botar em evidência, né? Estou usando uma expressão totalmente errada. Você poder escrever como um somatório só ao lado esquerdo da equação. É importante você deixar eles dois começando no mesmo ponto. Né? No caso, eu vou tentar passar para 0. E eu acho que já vai dar certo. Olha só, somatória, se eu passar aqui para 0, n igual a 0 até infinito, aí você tem que fazer o que nos n's? Somar 2. Vai ficar n mais 2, n mais 1, a n mais 2, x menos x0 elevado a n. X menos x0 elevado a n. E esse aqui, bom, esse aqui já está começando em 0, então eu deixo ele do jeito que está. Somatório, n igual a 0 até infinito,
a n, x menos x0, elevado a n, igual a zero. Certo? Bom, agora dá para escrever como um somatório só? Dá, e já vai dar para colocar também a variável em evidência, porque, por sorte, no que eu alterei aqui, o índice já ficou elevado a n aqui, elevado a n aqui. Nem sempre isso acontece. Daqui a pouco nós vamos ver um outro exemplo, onde você arruma o somatório, o índice de somatório, desarruma aqui. Você arruma aqui, desarruma o índice somatório. Aí é complicado, você tem que pensar um pouco mais. Mas esse aqui deu sorte, que foi uma equaçãozinha mais simples. No que você ajeitou aqui o índice somatório, as potências já ficaram iguais. Então já dá para colocar em evidência. As duas coisas, o somatório e a variável. Então vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar assim, escrevo como um somatório só, somatório de n igual a zero até infinito, abre colchetes, aí fica n mais 2, n mais 1, a n mais 2, aí aqui, mais, né? Esse aqui eu vou colocar em evidência, então nem vou escrever. Mais, ou escrevo, não dá dúvida nos alunos, ó, x menos x0 elevado a n, mais a n, x menos x0 elevado a n. Fecha colchetes, igual a zero, ok? Bom, agora coloque em evidência o x menos x0, vai ficar somatório, n igual a zero até infinito, n igual a zero até infinito, n mais 2, n mais 1, a n mais 2, mais a n, fecha colchetes, aí em evidência aqui ficou x menos x0 elevado a n, igual a zero. Tá lá. Bom, veja bem, se você expandisse esse somatório, o que aconteceria? Olha só como é que seria a situação. Ficaria aqui esse colchetes, para n igual a zero, ficaria 2 vezes 1, se eu colocar n igual a zero aqui, 2 vezes 1, A2 mais A0, 2A2 mais A0, seria o primeiro termo, né? Aqui elevado a zero. Mas, aí o próximo termo seria para 1. Não precisa copiar isso aqui não, estou só rascunhando. Se você colocasse n igual a 1, ficaria 3 vezes 2 A3, 3 vezes 2 A3, mais, colocou n igual a 1 aqui, mais A1, vezes x menos x0. X menos x0. Mas, aí apareceria uma outra coisa aqui, vezes x menos x0 ao quadrado, mais reticências. Só que tem um detalhe. Ficou uma expressão assim, ó. Se eu expandir esse somatório, vai ficar uma expressão assim, ó. C1... desculpa. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui ficou muito escroto. Calma aí, deixa eu escrever melhor aqui. Mas acho que já deu uma ideia para o aluno do que eu quero dizer. Ó. Se você expandir o somatório, eu vou chamar cada valor desse colchete aqui de Czinho, para simplificar. Se eu expandir o somatório, vai ficar assim, ó, C0, que é o primeiro colchete, elevado a zero, aqui sumiu. Próximo, para n igual a 1, C1x não, C1x menos x0. Depois, próximo termo, C2, x menos x0 ao quadrado. Próximo termo, C3, x menos x0 ao cubo. Então, o que isso significa? Isso aqui o somatório é até infinito. Então, isso aqui não termina nunca. E olha só o detalhe. Igual a zero. Isso que eu quero chamar a atenção. Pessoal, quando eu digo igual a zero, para todo x pertencente a R. Todo x pertencente a R. Para uma conta dessa aqui, dá igual a zero para todo x que eu colocar aqui? Vamos ver. Vamos ver se vocês sacam o que eu estou querendo dizer. Olha lá, n igual a 2. Sim, n igual a 2, mas n igual a 3, n igual a 4. O n vai de 0 até infinito. Agora, olha só. Olha só. Para isso aqui tudo dar igual a 0, turma. Vamos ver, será que alguém vai me dizer alguma coisa? O que sugere para vocês uma equação dessa aqui para dar certo?
Os Cs devem ser 0. Isso, todos eles. Porque, veja bem, você está certo, Carlos. Por exemplo, se isso aqui vale para todo x, vale para x0. Se eu colocar x0 aqui no lugar de x, sumiu esse termo, sumiu esse termo, eu já descubro que C0 tem que ser 0. Só que aí entra aquele raciocínio, igual eu tinha te explicado lá o do Taylor. Lembra o raciocínio do Taylor, que eu expliquei para vocês? Quando ele criou essa fórmula de Taylor aqui, ele fez esse raciocínio aqui de ir derivando. E partiu da seguinte ideia, bom, se uma coisa é igual a outra, então as derivadas são iguais também. E se uma coisa é igual a outra para todo x, as derivadas são iguais para todo x também. Então, a ideia aqui, se você aplicar essa mesma ideia aqui, você vai descobrir o seguinte, olha, e isso é sempre usado nesse passo aqui da resolução por série de potências. Você fala, ó, beleza, se isso aqui é igual a 0 para todo x, substitui o x0 aqui, zera esse, x0 aqui, zera esse, zerou tudo, C0 é 0. Mas se eu derivar dos dois lados, derivada do 0 é 0. E derivada do lado de cá vai dar C1. Mais, e um monte de outra coisa que vai zerar, se eu substituir x igual a x0. Então, C1 é 0 também. Derivo de novo. Vou descobrir que C2 é 0. Derivo de novo. Vou descobrir que C3 é 0. Então, conclusão. Todos os Cs têm que ser iguais a 0. Agora, quem que são os Cs? Os Cs estão representando esse colchetes aqui. Então, sempre que você chegar nessa etapa aqui que eu cheguei, da resolução por série de potências, você tem que fazer o seguinte. Você tem que admitir, cheguei nisso aqui, vezes x igual a 0, bom, isso implica que todos os czinhos têm que ser iguais a 0, ou seja, isso aqui implica, deixa eu escrever aqui embaixo, que o colchetes, que é n mais 2 vezes n mais 1 vezes a n mais 2 mais a n tem que ser igual a 0. Isso nos dá uma relação de recorrência. O que é uma relação de recorrência? Esses ANs, evidente que eles formam uma sequência, né? A0, A1, A2, A3, A4, etc. É uma sequência AN. A relação de recorrência permite que você descubra o termo seguinte, o termo da frente, no caso 2 para frente, né? AN mais 2, de acordo com o termo de trás. Olha lá, o termo de trás vai ser AN. E você descobre que o AN mais 2, 2 para frente, é menos AN dividido por N mais 2, N mais 1. Aí, o que você... Isso tem que ser válido para N... Olha só o somatório. O somatório não está de 0 até infinito, então N começa no 0 e vai até infinito. Então, isso aqui vale para N igual a 0, 1, 2, 3, reticências, e vai embora. Tá legal? Bom, então vamos lá. Vamos enxergar o que está acontecendo aqui. Substitui 0. Vai ficar, se eu substituir 0 dos dois lados, deixa eu fazer essa parte aqui em laranja, para chamar a atenção. Se eu substituir 0 dos dois lados, vai ficar A2 igual a menos A0, dividido por, estou substituindo N igual a 0. 2 vezes 1. 2 vezes 1. Tá? Vírgula. Agora vamos para o próximo. N igual a 1. A3 igual a N igual a 1 menos A1 dividido por 3 vezes 2. 3 vezes 2. Legal. Todo mundo entendeu esses dois primeiros que eu fiz aqui? Olha lá. Mandei o C deve ser 0? Sim. Luiz, mandei N igual a 2 quando o senhor tinha errado no somatório. Sim, eu tinha errado. Muito obrigado por me avisar, que eu não vi sua mensagem na hora, mas muito obrigado por você ter prestado atenção e por ter me avisado. Tá? Mas você está entendendo a conta? Vocês estão entendendo a conta que eu estou fazendo ali? Valeu. Então, olha só. Tá soprando uma brisa aqui pela minha janela. Você deve estar pensando, puxa, uma brisa gostosa vindo, né? Olha só a brisinha aqui soprando. Parece um bafo do demônio, cara. Um ar quente, parece que... Não sei como é que pode estar tão quente assim o ar soprando. Sopra um ventinho, é um... Como se fosse um dragão soprando, né? Não sei se está esse calor aí na casa de vocês. Bom, ninguém está querendo saber disso, eu acho. Mas estou só comentando, porque o vento está muito forte, porque o calor está muito forte. Então, olha só. Vocês entenderam aqui o A2 e o A3. Vamos fazer o para N igual a 2. Para N igual a 2. Olha lá. Para N igual a 2 vai ficar A4
Foda, né? Pode nem comentar da brisa. A4, menos A2, menos A2 sobre. Menos A2 sobre. Estou colocando N igual a 2 agora. Então, aqui ficou A4, A2, 4 vezes 3. 4 vezes 3. Só que olha só que interessante agora. Eu já tinha o A2 escrito aqui em cima. Ó. Eu já tinha o A2 aqui. A2. Então, eu posso substituir aqui. Vai ficar menos A2, quer dizer, menos A0, dividido por 4, 3, que já estava 2, 1. 4, 3, 2, 1. Olha que legal. Ah, então menos com menos é mais? Claro. Então vai ficar A0 dividido por 4 fatorial. Essa aqui é a verdade. Ah, vamos fazer mais um. A2, A3, A4, A5. A5. Ah, professor, tem que fazer um por um? É claro que você não vai fazer todos, porque são infinitos. Mas você... Porque o N não termina nunca. N igual a 0, 1, 2, 3, reticências. Mas você tem que fazer alguns até você poder, vamos dizer assim, extrapolar a relação de recorrência. Porque você começa com essa relação de recorrência aqui, que você tirou da equação diferencial. A hora que você substituiu a série de potência na equação diferencial, botou em evidência o somatório, botou em evidência a variável, surgiu, pegou o colchete igualou a 0, no que você pegou o colchete igualou a 0, você tem aqui a relação de recorrência. Tá? De recorrência. Tá lá. Relação de recorrência. Agora, só direto com a relação de recorrência, você já vai chegar na solução da EDO? Não tem como. Você tem que fazer alguns casos até você enxergar algum tipo de... até você conseguir, como eu falei, extrapolar. Relação de recorrência. Tá? Então, nós estamos trabalhando ela aqui. Já pegamos A2, A3, A4, A5 agora. A5 seria, colocando N igual a 3 aqui, menos A3, dividido por 5 vezes 4. 5 vezes 4. Ah, mas eu já tenho aqui antes uma fórmula para o A3. Substitui, então. Vai ficar menos A1, o 5, 4 que você já tinha, e o 3, 2 que está lá. 3, 2. Então, isso aqui é igual a 1 dividido por 5 fatorial. Vamos fazer mais dois. Vamos fazer o A6 e o A7. Aí a gente tenta extrapolar. A6. A6 é igual... A6 seria se eu colocar N igual a 4 aqui. Se eu colocar N igual a 4, vai ficar A6 igual a menos A4. A6 igual a menos A4 dividido por 6 vezes 5. 6 vezes 5. 6 vezes 5, ok? Ah, mas eu já tenho uma fórmula do A4, que é A0 sobre 4 fatorial. Então, substitui. Isso é igual a menos A0 sobre 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Ou seja, menos A0 sobre 6 fatorial. 6 fatorial. Ok? Bom, fazer um último aqui, A7. A7. Aí a gente vai colocar N igual a 5. Então fica A7 igual a menos A5 menos A5 sobre 7 vezes 6. Mas eu já tenho uma fórmula para o A5, que é A1 sobre 5 fatorial. Então substitui menos A1 sobre 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Então aqui deu menos A1 sobre 7 fatorial. Vamos tentar extrapolar? Deixa eu perguntar para a turma, vocês foram entendendo as continhas que eu fiz até aqui? Vocês entenderam as continhas que eu fiz até aqui, turma? Aê, tem um pessoal em cima do lance aí. Mariana Espínola, José Vitor, Nicole Cristal, Carlos Fernandes. Vou tentar extrapolar, então, aqui, já que vocês entenderam. Dá uma olhada nos A pares. A0. Depois o A2 depende de A0. Depois o A4 depende de A0. Depois o A6 depende de A0. Outra coisa, você vê que alterna o sinal, né?
Você vê que alterna o sinal. Ficou assim, ó. A0, depois o A2. Ficou... digamos que você tem os apares aqui. A0, A2, A4, A6, A8, reticências. Como é que seria o A0? O A0 é A0 mesmo. Como é que seria o A2? O A2, ele é menos A0 sobre 2 fatorial. Menos A0 sobre 2 fatorial. E o A4? O A4 está aqui, ó. A0 sobre 4 fatorial. A4. A0 sobre 4 fatorial. Ah, e o A6? O A6 está aqui, ó. A6. Menos A0 sobre 6 fatorial. E o A8? A8 eu nem calculei, mas a gente já consegue extrapolar? Mais, menos, vai ser mais. Mais A0. 0 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial, 6 fatorial, 8 fatorial. Então já consegui entender o que acontece com os A pares. Os A pares são os Azinhos. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Aqui seria um A2N, né? E continua. O que seria um A2N? Um A par genérico qualquer. Bom, você teria que primeiro decidir se ele é mais ou menos. Então eu percebo que quando esse Nzinho aqui é ímpar, por exemplo, aqui N igual a 1, aqui N igual a 3, aqui N igual a 5. Né? Não, deixa eu ver aqui. N igual a 1. Não, aqui N é igual a 1. Aqui N igual a 1. Aqui seria N igual a 1, vamos colocar assim, né? Para gerar o 2, né? 1 vezes 2 é 2. N igual a 2 para gerar o A4. N igual a 3 para gerar o A6. N igual a 4 para gerar o A8. Então, veja só. N igual a 1, N igual a 3. Percebe? Ó? Quando N é ímpar, você fica com o menos. Mas quando o N é par, como é que você gera o 0, o 4 e o 8? Seria colocando 0, 2, 4. Quando N é par, fica com sinal de mais. Então, eu vou colocar assim, menos 1 elevado a N. Quando for ímpar, é sinal de menos. Quando for par, é sinal de mais. Dividido por... todos são com A0. Então, aqui coloca A0. Dividido por quanto? Sempre aparece não o N, mas o 2N aparece fatorial. Então, aqui, 2N fatorial. Tem que pensar um pouco para construir a fórmula, você consegue. Ah, professor, esses aqui são os pares. E os ímpares? Vamos pensar nos ímpares aqui. Ímpares. Olha lá, ímpares. Os ímpares começa com A1, né? Começa com A1, é o primeiro ímpar que tem. Então, vamos fazer uma sequenciazinha aqui nessa aqui de cima. A1 seria o primeiro ímpar. A3, peraí. A1, vírgula. A3, vírgula. A5, vírgula. A7, A9, vírgula, reticências, até chegar num A2N menos 1. Estou imaginando o N começando em 1, mas aqui o N começa em 0, então eu vou colocar 2N mais 1. Aí o N pode começar no 0, tá? Vírgula, reticências. Então, quem é o A1? Assim como o A0 é A0 mesmo, o A1 é A1 mesmo. Quem que é o A3? O A3 a gente viu ali, ó. A3 é menos A1 sobre 3 fatorial. Menos A1 sobre 3 fatorial. Quem que é o A5? A gente calculou ali, ó. A5 é A1 sobre 5 fatorial. A5, A1 sobre 5 fatorial. Mesmo padrão, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Mais, menos, mais. Agora o A7. O A7 é com menos. Menos A1 sobre 7 fatorial. Menos A1 sobre 7 fatorial. Como é que seria o A9? A gente não calculou, mas já dá para extrapolar. Mais, menos, mais, menos, mais. Vai ser mais A1 aqui. 1, 3, 5, 7, vai ser 9 fatorial aqui. Pronto, já pegou o jeito.
Como é que seria o A2N mais 1 genérico? Então, vamos pensar aqui. Bom, como é que eu gerei esse 1? Colocando 0 aqui. Como é que eu gerei esse 3? Colocando 1zinho aqui. Como é que eu gerei esse 5? Colocando 2. Então, eu percebo, quando eu coloco N0, N2, dá positivo. Quando eu coloco N ímpar, por exemplo, 1 é ímpar aqui no lugar do N. Vai gerar o 3, menos. Entendeu? 3 é ímpar no lugar do N. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Menos. Então, mesma coisa, menos 1 elevado a N. Menos 1 elevado a N, só que aí você tem que ter, em vez de A0, quem ficou aqui são os A1s, dividido por 2, ímpar fatorial, 2N mais 1 fatorial. 2N mais 1 fatorial. Certo? Bom, reticências. Professor, e daí? E daí que você resolveu. Acabou o problema. Falta só escrever o quê? Volta. Quem que você quer achar? Você quer achar o y, né? Você quer achar esse y aqui, que é a solução da equação diferencial. Então, vamos concluir aqui. Ó. O y que a gente quer achar, que é a solução da equação diferencial, ele foi escrito na forma de uma série de potências. N igual a 0 até infinito, a n, x menos x0, elevado a n. Só que, como a gente separou ali em pares e ímpares, vamos separar aqui em pares e ímpares. Quer dizer, aqui você tem todos os n's, de 0 até infinito, mas você pode somar primeiro os pares, n igual a 0 até infinito, a 2n. Repara que um certo a n acompanha o mesmo n aqui. Então, se é 2n aqui, fica 2n aqui. Professor, agora você está somando só os pares. Então, somos ímpares também, para completar todos os n's. N igual a 0 até infinito, A2N mais 1, A2N mais 1, x menos x0, elevado a 2N mais 1. Só que aí você substitui as fórmulas que você encontrou, para ficar bonitinho. Quem que a gente encontrou para o A2N? Somatória de N igual a 0 até infinito, menos 1 elevado a N, a 0 sobre 2N fatorial, x menos x0 elevado a 2n. Quem que a gente encontrou para o ímpar? Somatório de n igual a 0 até infinito. Quem que a gente encontrou para o A2n mais 1? Menos 1 elevado a 2n mais... Menos 1 elevado a n, perdão. Menos 1 elevado a n. A1 dividido por 2n mais 1 fatorial. X menos x0 elevado a 2n mais 1. A 2n mais 1. Certo? Acabou. Esse aqui é o nosso y. É a nossa solução. Espera aí, dá para escrever melhor ainda. Ó. Dá para escrever melhor ainda. 2n mais... Dá para colocar o A0 e o A1 para fora. Ficaria assim, ó. Y é igual. Colocando o A0, que é constante, né? Coloca para fora do somatório. A0 vezes somatório de n igual a 0 até infinito, menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n, x menos x0 elevado a 2n sobre 2n fatorial. Mais, coloco o A1 para fora, A1 somatório de n igual a 0 até infinito, menos 1 elevado a n, x menos x0 elevado a 2n mais 1, sobre 2n mais 1 fatorial. Bom, claramente você vê que a nossa solução, ela ficou y igual a 0 vezes uma função f de x, mais a1 vezes uma função g de x. Como é que a gente pode ter certeza disso aqui? Que esse primeiro somatório é uma função, esse aqui é outro. Seria o teste da razão. Mas o teste da razão vai dar, obviamente, que esses somatórios convergem para todo x. Por quê? Se quiser, vamos fazer aqui o da esquerda. Ó. Quem que seria o AN mais 1 dividido... Vamos chamar de B para não confundir, né? Porque a gente já usou aqui a letra Azinho o tempo inteiro no exercício.
para não confundir, vamos chamar de B. Quem que seria aqui o Bn mais 1 dividido por Bn em módulo? Seria igual módulo de menos 1 elevado a n mais 1 dividido por 2n mais 1 fatorial dividido por menos 1 elevado a n dividido por menos 1 elevado a n, só fazendo rapidinho aqui o teste da razão desse, depois vocês fazem em casa desse aqui, a mesma coisa, sobre 2n fatorial, 2n fatorial, módulo, igual, é tudo positivo não, tem esse menos 1 aqui, deixa o módulo ainda, só inverte a fração, módulo, menos 1 elevado a n mais 1 sobre 2n mais 2 fatorial, 2n mais 2 fatorial, vezes 2n fatorial sobre menos 1 elevado a n. Fecha módulo. Esse cancela com esse, sobra um menos 1 aqui. O módulo elimina esse menos 1. E os fatoriais? Os fatoriais, o que acontece aqui é o seguinte. Então, o módulo corta o menos 1, ficou 2n fatorial dividido por 2n mais 2 fatorial. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 2n mais 1, 2n mais 2, perdão, vezes 2n mais 1. A hora que você passar o limite para n tendendo a infinito, limite para n tendendo a infinito disso aqui, vai ser limite para n tendendo a infinito disso aqui, que vai para zero, que é igual ao L. Então, caiu naquele caso que L é igual a zero. Então, essa série aqui converge para todo x. A mesma coisa vai acontecer com essa. Faz o teste da razão lá depois, que nem eu acabei de fazer, e descobre que essa aqui também converge para todo x. Agora, converge para quais funções? Se você prestar atenção, volta lá na fórmula do Taylor, tudo isso são tarefas que você pode fazer em casa, para complementar esse exemplo aqui. Não vou fazer tudo para não esgotar totalmente o tempo que ainda falta, que eu quero comentar um outro exemplo. Você pode chegar lá na sua casa e verificar pela fórmula de Taylor, a n igual a fn. Lembra da fórmula do Taylor lá? Que a gente discutiu nessa aula? A n igual a fn de x0 sobre n fatorial. Com essa fórmula aqui, você pode verificar que isso aqui, na verdade, é o seno de x menos x0, e esse aqui é o cosseno. Não, ao contrário. Esse aqui é o cosseno de x menos x0, esse aqui é o seno. Então, na verdade, a nossa solução y deu A0 cosseno de x menos x0 mais A1 seno de x menos x0. Professor, nós nunca vamos saber o A0 e A1? Ele viria das condições iniciais, mas ele não deu condições iniciais nesse problema, então fica em termos de A0 e A1. Lembra aquele negócio do y de 0 igual a tanto, y' de 0 igual a tanto? Ele não deu. Então não tem como a gente saber o A0 e o A1, tá legal? Bom, então tá aqui, quer dizer, problema, na verdade, se você colocar isso aqui, você já resolveu o problema, já terminou. Eu só estava comentando que, na verdade, não, já terminou assim, você teria que fazer o teste da razão, né, para comprovar a convergência. Mas isso aqui foi só um comentário, uma observação que eu fiz, que aquela primeira série representa o cosseno, a segunda série representa o seno. Bom, vamos ver aqui no livro o que ele comenta aqui, ó, só para a gente terminar aqui, ó. Aqui no livro, bom, aqui ele resolveu, aqui você pode, é que eu fiz por mim mesmo, mais passo a passo, para você poder depois conferir, olha lá, relação de recorrência, fez lá os casos que eu estava te falando, fez o teste da razão, não fez, escreveu as séries, olha lá, ó. Chegou nas mesmas séries que a gente, turma, chegou nas mesmas séries, tá? Que é sendo que teve alguém que não entendeu aqui, interrogação. O que o cara não entendeu? O cara não entendeu que ele agrupou. Aqui ele agrupou só os pares. A0. Ó, tá tudo com A0 aqui. Tá vendo? Não é que ele agrupou. Não, ele não entendeu que é a continuação. Aqui teria que ter um sinal de mais, né? Mais, continua aqui, termo par genérico, mais um termo ímpar genérico. Por isso que na minha lousa eu separei em duas linhas. Olha lá. A0 e A1 em evidência, aí agrupou todos que têm A0, que são os pares, agrupou todos que têm A1, que são os ímpares. Legal, resolveu por série de potência, tá? Agora, vamos pegar um outro exemplo aqui.
Olha lá, ó. Tá vendo? Esse aqui é aqueles gráficos que eu faço para vocês no GeoGebra, que mostra a série aproximando a função. Só que eu não vou fazer aqui, que não vai dar tempo. Eu queria colar o cosseno, é esse aqui, o seno, é esse aqui, aquilo que eu tinha falado. Tá? Eu queria discutir com vocês essa aqui parece ser interessante, ó, equação de Airy, certo? Essa aqui é interessante, a equação de Airy. Y, duas linhas, menos xy igual a zero. Vamos ver aqui. Então, vamos pegar aqui, vamos fechar essa aula discutindo Airy. Tem uma meia horinha aí, dá para a gente fazer. Deixa eu pegar aqui uma lousa nova. Deixa eu pegar uma lousa nova. Aqui. Pronto. Equação de Airy. Você vai ver um negócio interessante depois que a gente resolver essa equação. Vai aparecer um fenômeno interessante na solução dela. Bem simplesinha de escrever. Y, duas linhas, menos x vezes y, igual a zero. Resolver por série de potências. Aqui por Laplace talvez ficaria meio estranho, né? Porque como é que seria o L de xy? Talvez tivesse que usar uma convolução aqui, não sei. Talvez por convolução, não sei. Tá? Então, quer dizer, aqui série de potência talvez seja o grande caminho para resolver. Então, já expliquei para vocês, vai precisar do y. Deixa eu escrever a equação em amarelo, né, que nem eu fiz no outro. Putz, olha o que eu fiz aqui, turma. Deixa eu aproveitar e já apagar isso aqui. Ó. Isso. Olha só, olha a situação. Pô, professor, eu sou um desastre. Olha aqui. Olha, agora sim. Deixa eu escrever em amarelo aqui, ó. Y, duas linhas, menos x vezes y igual a zero. Olha que interessante essa equação. Solução por série de potência, já expliquei para os meus alunos. Você tem que escrever o y como uma série de potência. Ah, detalhe, ele falou em torno de quem? Vamos ver aqui, ó. Encontre uma solução em série de potência para a equação de Airy. Ele não falou em torno de quem, né? Mas eu estou vendo aqui pela solução dele que ele tomou x0 igual a zero. Tomou x0 igual a zero. Tomou x0 igual a zero. Você vê que a potência... Aliás, no outro ele também tomou, malandro, né? Malandro, ele não fala nada e pega x0 igual a zero. Então vamos para facilitar ali, para ganhar um pouco de... Aqui, ó. Putz, agora que eu vi a malandragem aqui, ó. Ele deixou x0 igual a zero. Aqui, ó. Nosso outro exemplo também. Tomou x0... Ó, x0 igual a zero. Vamos procurar uma solução em forma de série de potência em torno de x0 igual a zero. Aqui no Airy, acho que ele nem falou nada, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Airy... Vamos encontrar, vamos supor que... tá pegando x0 igual a zero. Então vamos fazer que nem ele. Vamos fazer que nem ele aqui. Deixa eu até colocar aqui em amarelo. Porque facilita, né? x0 igual a zero. Quer dizer, encontrar a solução dessa equação em torno da origem ali, de x0 igual a zero. Escreve já a série de potência, então, com x0 igual a zero para já ganhar tempo. N igual a zero até infinito. A n, aqui ficaria, abre parênteses, x menos x0. Coloca só x, porque x0 é zero. Isso implica que nós vamos ter que usar a segunda derivada, né? A primeira derivada ficaria com somatória de n igual a 1 até infinito, n a n, x elevado a n menos 1. Isso aqui seria a primeira derivada. E a segunda derivada, essa primeira nem vai usar, mas a segunda vai. Somatória de n igual a 2, aqui que eu tinha me confundido, né? Até infinito, n mais 1 vezes n, a n, x elevado a n menos 2. Tá lá. X elevado a n menos 2. Bom, substitui na equação. Então vai ficar essa expressão aqui, somatória. Vamos colocar nessa cor aqui, né? A substituição. Somatória de n igual a 2 até infinito, n mais 1, n mais 1, n, a n, x elevado a n menos 2, menos x vezes o somatório do y. X vezes somatório
de n igual a 0 até infinito, a nxn. A nxn. Presta atenção nesse exemplo aqui, que com o que eu discuti antes, mas esse você faz a lista inteira. Tá? Igual a 0. Igual a 0. Agora, o que eu tinha falado para vocês no exemplo anterior, que a gente sempre busca fazer quando está resolvendo uma EDO por série de potências. A gente sempre busca colocar o somatório, não é em evidência o certo de falar, né? Eu estou falando errado. A gente sempre busca escrever com um somatório só, o lado esquerdo, e colocar em evidência para o lado direito a variável x. Então, como é que a gente poderia fazer isso aqui, né? Porque você vai falar o seguinte, professor, lembra que você tinha começado o somatório em 0 para ficar igual a esse? Lembra, a gente pode fazer isso. Ficaria n igual a 0 até infinito. Aí, bom, se eu passei para 0, aí tem que... Se eu passei para 0, significa que eu... aqui acho que eu errei, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. N... Não, aqui eu errei, calma aí. Eu cometi... Putz, tá difícil, hein, professor? Tá difícil, desculpa. Ninguém falou nada. Acho que o pessoal já abandonou, né? Aqui não é n mais 1, aqui é n menos 1. N menos 1. Aqui eu acertei. N vezes n menos 1. Aqui eu escrevi n mais 1. Eu me confundi, eu já estava pensando na frente já. Aqui, na verdade, n menos 1, n menos 2. N menos 1 vezes n, x elevado a n menos 1. Agora sim. Aqui também é menos. Aqui também é menos. Menos. Ok? Agora, passei do n igual a 2 para n igual a 0. Então, tenho que somar 2 aqui. Então, vai ficar n mais 2, n mais 1. Né? N mais 2, n mais 1. A n mais 2. E aqui x elevado a n. Só que o problema aqui é o seguinte, aqui já está em 0, beleza, só que aqui vai ficar n mais 1, porque esse x multiplicando, x vezes x elevado a n, vai ficar somatório, n igual a 0, até infinito, a n, x elevado a n mais 1, igual a 0. Vocês estão entendendo? Esse é o problema. Você ajeitou o índice do somatório, mas desajeitou aqui. Você percebe a treta? Quem está entendendo o que eu estou falando? Vamos ver, tem um pessoal acompanhando aí? Abandonamos, não. Ah, não, o pessoal está aí. Sim, Carlos, Nicole aí, tem a galerinha aí. Parabéns. Parabéns, Rodrigo Benfatti, Vitor Hugo. Olha o pessoal aí. Pessoal, vocês perceberam que eu me ferrei aqui? N igual a 0 nesse somatório, N igual a 0 nesse somatório. Até aí tudo bem. X elevado a N aqui, X elevado a N mais 1 aqui. Percebe? Percebe? Como é que a gente poderia se livrar disso? Desse problema, né? Eu estou pensando aqui o seguinte, ó. A gente poderia... vamos pensar aqui, né? A gente poderia... Eu posso fazer o seguinte, eu começo esse somatório aqui em 1, porque daí diminui 1 aqui. Aí fica xn. Aí você vai falar, professor, mas se você começar esse somatório em 1, aqui você tem que tirar 1, vai ficar a n menos 1. Que aqui, agora você subiu 1, em vez de diminuir, em vez de vir do 2 para o 0, você veio do 0 para o 1. Então, em vez de somar, você tem que diminuir, vai ficar n menos 1, xn mais 1 menos 1, x elevado a n. Então, você ajeitou essa parte, mas agora você desajeitou essa. Aí, o que eu faço? Eu solto o primeiro termo daqui, tiro ele para fora do somatório. Aí, o somatório fica começando em 1. Malandro. Malandro. Então, olha só que só para ganhar mais espaço aqui, né? Que aqui ficou meio apertado. Então, eu planejei fazer o seguinte, ó. Eu solto o primeiro termo desse somatório. Mas quem que é para n igual a 1 aqui? Para n igual a 1 vai ficar 3 vezes 2, 3 vezes 2, vezes a... Para n igual a 1, não, desculpa. Para n igual a 0. O primeiro termo aqui é para n igual a 0. Para n igual a 0 vai ficar 2 vezes 1, 2 vezes 1, A2 vezes A2, x elevado a 0, que é 1.
2 vezes 1 vezes A2. Esse é o primeiro termo. Mas, aí o resto do somatório começando em 1. Porque o primeiro termo você já soltou. Somatório de n igual a 1 até infinito, n mais 2, n mais 1. São truques, né? A n mais 2, x elevado a n. Tudo igual, porque eu não mudei índice de somatório. Eu tô começando em 0 do mesmo jeito. Eu só coloquei o termo 0 para fora aqui do somatório. Aí o somatório começa em 1. Aí esse aqui, não, esse aqui eu mudo o somatório, subo 1. Se eu subir 1, ele vai ir de n igual a 0 para n igual a 1, até infinito. Aí eu tenho que adaptar aqui dentro. A n menos 1, x elevado a n mais 1 menos 1, que é n, igual a 0. O que eu consegui com isso? Eu consegui deixar os dois somatórios começando em 1 e os dois x's elevados a n. Então dá para colocar em evidência os dois. Vai ficar 2A2, que é o primeiro termo, mais somatório em evidência, somatório n igual a 1 até infinito, abre colchetes, n mais 2, n mais 1, a n mais 2. Esse xn também vai ficar em evidência para a direita, então nem vou copiar, menos a n menos 1, fecha colchetes, x elevado a n igual a 0. Tá lá. Certo? Professor, mas isso é uma relação de recorrência? É. Para que isso tudo aqui do lado esquerdo seja 0 para todo x, esse cara aqui tem que ser 0. Isso já implica logo de cara que 2A2 é igual a 0, o que implica que A2 é igual a 0. Acabou. O A2 já é 0, com certeza. E, além do mais, o colchete tem que ser 0. Além disso, o colchetes, o que é o colchetes? N mais 2, N mais 1, vezes a N mais 2, menos a N menos 1, tem que ser igual a 0. O que gera a seguinte relação de recorrência. A N menos 1 igual a N menos 1 igual. Nem precisa de traço de fração, viajei aqui. A N menos 1 igual N mais 2, N mais 1, vezes... Só que precisa, assim, pelo seguinte, ó. Na verdade, deixa eu falar uma coisa para vocês. É bom a gente isolar o que vem na frente, né? Quem que tá lá na frente? O AN mais 2 ou o AN menos 1? A AN mais 2, né? O da frente depende do que veio antes. Então, eu vou fazer assim, ó. AN mais 2, que é o que está para frente, é igual o AN menos 1, que veio antes, dividido por N mais 2, vezes N mais 1. E o nome disso aqui é o quê? Relação de recorrência. Recorrência. Tá lá. Bom, aí você tem que fazer o quê? Eu nem vou fazer na lousa que vai ser muito chato essa parte. Você tem que fazer o quê? Você tem que testar para vários N's. Ele testou, tá feito aqui no livro, ó. Você pode dar uma olhada depois. O cara vai colocando vários N's aqui e ele chega à conclusão. Infelizmente não ficou fatorial embaixo, porque falta, por exemplo, falta o 4 aqui. Mas ele dividiu aqui em 3 categorias, né? No exemplo anterior, a gente tinha dividido em A2N, que é o par, e A2N mais 1, que é o ímpar. Nesse caso aqui, desse exemplo, ele dividiu em A3N, tem essa fórmula, A3N mais 1, tem essa, e A3N mais 2, que deu 0. Por que o A3N mais 2 dá 0? Porque o A2 é 0. Olha que interessante. Não sei se ele vai escrever isso aqui em algum lugar. Ó, ficou tudo em termos de 3N, 3N mais 1. Por quê? Porque o A3N mais 2, quando N é 0, ele é o A2, e A2 é 0. Então, A5 é 0, A8 é 0, A11 é 0. Todos os Azinhos da forma 3N, pelo fato do A2 ser 0, todos os Azinhos da forma 3N mais 2 zeraram. E sobraram os Azinhos da forma A3N, múltiplos de 3, e 3N mais 1.
E aí, bom, tá feito aqui, você pode fazer a relação de recorrência em casa, colocar os números aqui, você já viu como eu fiz no exemplo anterior, você chega nessa solução. Isso aqui mostra para vocês que nem sempre dá para a gente escrever um somatóriozinho fechado, com uma fórmula bonitinha, que nem eu fiz no exemplo anterior. Às vezes dá, às vezes não. Então, aqui no caso, não deu. Professor, quando eu não consegui escrever num somatório fechado, usa esse padrão aqui dos exercícios. Quer ver o que ele fala aqui nos exercícios? Ele fala assim, ó. Deixa eu pegar ali nos exercícios, que eu deixei uma listinha para vocês lá, né? Mas é só com exercício tranquilo aqui do começo, tá? Não peguei os mais ferrados, não. Olha aqui, ó. Eita. Putz, ficou ruim esse negócio aqui. Olha aqui. Cadê os exercícios aqui, ó? Aqui, ó. Você vai ver, ó. Encontre. Cadê o exercício que eu tinha pego para vocês? Ué? Cadê o exercício, bicho? Ah, sumiu o exercício que eu tinha pego aqui para vocês. Ué, que coisa estranha. O exercício que estava aqui, pô, cadê? Aqui, ó, calma lá. Ué, não sei. O que foi que aconteceu? Eu acho que eu peguei exercícios, eu compus lá um exercício para vocês, que é uma miscelânea. Ah, não, aqui, ó. Eu peguei, não, é daqui, ó. É daqui que eu tirei. Dos outros também, tá? Depois você veja lá no Google Classroom, tá? Eu coloquei várias equações para resolver. Eu peguei uma daqui, outra dali, mas olha só essa ideia que ele fala aqui, ó. Para cada uma das equações diferenciais, problemas 11 a 14, encontre os 4 primeiros termos não nulos de cada uma das soluções em série, em torno do x0 igual a 0. Então, vamos combinar aqui uma coisa. Ou você escreve a série de potência fechadinha, que nem eu fiz no primeiro exemplo, que ficou aquele menos 1 elevado a n, a 0 dividido por 2n fatorial, somatório. Se você não conseguir escrever fechadinho, que nem no primeiro exemplo, aí você segue esse padrão aqui, você escreve os 4 primeiros termos. Tá? Aqui no exemplo, vamos ver como é que ele fez. Nesse exemplo da equação de Airy, que eu estava discutindo com vocês, eu acho que eu passei ali dos nossos exercícios, né? Aqui está o Airy, por isso que eu não achei. Aqui, ó, daqui que eu tirei, ó. Daqui que eu tirei. Aqui ele pede para encontrar os 5 primeiros termos, tá? Então você faça isso, encontre os 5. Lá na lista eu não me lembro se eu falei para encontrar 4 ou 5, agora eu já me esqueci. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar nossa lista de exercício aqui de série de potência no Google Classroom. Atividade. Série de potência, lista de exercícios, lista de série de potência, já deixei o gabarito junto, hein, para ajudar. Olha o professor bondoso. Professor bondoso. Deixou a lista e o gabarito junto já, assim não dá. Tem aqui uns de teste da razão, série de Taylor, encontre a solução da equação de Airy, acabamos de fazer aqui. Encontre série de potências, se possível, encontre o termo geral, que nem eu fiz no primeiro exemplo. Caso contrário, escreva os 4 primeiros termos. Eu pedi os 4 primeiros termos no exercício 8. No exercício 9, eu pedi encontre os 5 primeiros termos. Tá? Então, o que é esse negócio de encontre os 4 primeiros termos, os 5 primeiros termos? É para quando acontece isso que você viu aqui, que o cara não consegue uma fórmula fechada. Aqui, ó. Aí eles 1, 2, 3, 4, 5, escreveu os 5 primeiros termos aqui, 1, 2, 3, 4, escreveu os 4 primeiros termos aqui. Tá? Não conseguiu uma fórmula fechada. Tá legal? Essa aqui é da Airy? Não, essa aqui já é uma outra, né? Ah, não, essa aqui, por exemplo, já é uma outra. É um outro exemplo que eu não deu tempo aqui de eu discutir com vocês. Vocês deem uma lida em casa. Talvez eu peça ele na prova, não sei, para vocês fazerem, tá? Eu vou pedir uma brincadeirinha assim, tipo esse exemplo que eu fiz hoje na aula, os 2 que eu discuti, tipo esse exemplo 3, tá certo? Você substitui a série, ajeita os subíndices, ajeita os expoentes, acha a relação de recorrência, trabalha ela e chega numa solução em série de potência. Bem tranquilo, tá? É tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estuda bem seção 1 e 2, que não tem erro, do capítulo 5. Agora, o capítulo 6 tem que estudar a sessão inteira. Eu vou encerrar a gravação por aqui, que eu já não aguento mais.